Mas vamos falar agora de alerta na troca dos dentes de leite. Doutora Alessandra, nossa cirurgiã dentista, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. E boa tarde a todos. Bom, vamos entender com quantos anos começa a troca de dentes de leite, doutora? Vamos. A gente começa falando que a saúde começa pela boca, né, Gi? Tudo, né? Tudo começa pela boca. Então, vamos começar lá da infância, lá de piquititico. Nasceu, mais ou menos em torno de 4 a 10 meses, nascem os dentes de leite. Começa a nascer. Começa a nascer. Febre, aquela dor, eu passei por isso. Dorzinha na gengiva. Sim. O ideal é de 6 a 8 meses. Tem criança que é precoce. Hoje em dia, com 4 meses, tem criança nascendo dentinho. Tem criança já nascendo já com todos os dentes. Mentira, gente, não. Mas enfim, a coisa tá evoluindo. É verdade que tem que limpar com a fraldinha, com água, assim, na gengivinha do bebê? É verdade? É verdade, isso é genial, porque é quando a gente fala da base. Então a criança ela vai ter que acostumar com aquele dedinho passando uma gaze, a fraldinha úmida, porque aí aquele estímulo ele já não vai ter ânsia quando ele for escovar o dente mais pra frente. Existem alguns dedais que é de silicone que vende na farmácia. Esses dedais eu fazia bem pra baratinho. ela, e ela ficava mordendo assim, uma agonia. Você vai esfregando assim na gengivinha, no dente, a criança vai criando esse hábito. Tá. Muito bom. E aí, quando faz essa troca de dentes, quando a criança já vai crescendo, né, já vai fazendo essa troca dos dentes de leite, em torno de 7 até 12 anos faz a troca dos dentes. De 7 até 12 anos. E cada criança tem essa idade. É em torno disso, cada um tem uma Minha filha idade. tá com 10, acho que agora caíram, foram uns 2 ou 3 dentes dela. Mamãe, caiu aqui. Caiu de novo. E ela, a fada do dente, né? Só que Fada agora ela do tá dente. malandra. Daqui a pouco a gente vai falar do raio-x. Mas o negócio da fada do dente, né? Ela falou, mamãe, caiu o dente. A fada não botou o dinheiro lá, mamãe. Cadê o outro dente, mamãe? Eu falei, meu Deus, tanto de dente caindo, a fada do dente vai ter que estar rica. Vai ter que Porque estar tem rica. E essa tá inflacionado hoje. A fada do dente não vem moedinha de R$1, não. Não, ela serve. falou, mamãe, eu não coloquei o dente lá e nada de aparecer dinheiro, mamãe. Já tá com 10 anos, ela já entende aqui o dentinho de leite. Então, aos 7 aos 12 anos, tem que ter essa troca, Tem que ter essa que é uma forma saudável. Deu 7 anos, 8, não caiu nenhum dente. Isso é uma coisa preocupante, que a mãe tem que ficar em alerta? É preocupante. É 6, 6,5, 7. Normalmente troca os primeiros dentes inferiores, começa a troca. Porque imagina que a gente tem um dente permanente e o dente de leite, ele já tá lá, o germe, ele já tá lá embaixo. Então ele vai forçando, esse daqui a raiz vai reabsorvendo, aí esse dente nasce porque o outro cai. Essa é a parte natural do sistema da troca dentária. Tem criança que demora um pouco mais, tem criança que demora um pouco menos. Então, isso é natural. Passou de 8 anos, 9, aí já está algum problema acontecendo lá. Então, os pais têm que ficar em alerta. 6, 6,5, 7, começa a cair algum dentinho de leite, tem que cair. Aí na escola, o meu amiguinho já trocou o dente, o outro não trocou. Então, vem um alerta, a partir dos 8 anos, já tem que começar a ficar esperto com isso. Uma outra curiosidade que eu nunca sei, né? Porque começa a estar mole, aí a criança fica mexendo, tudo bem. Às vezes até força, né, pra arrancar o dente. Isso é saudável? Isso pode ter alguma complicação no futuro ou não? Não é saudável, porque como eu disse, o dente que ele tá vindo aqui, ele precisa do estímulo desse dente para poder nascer. Ele precisa de uma pressão. Às vezes a criança tem um acidente, bate a boquinha, algum trauma, cai, bate a boca. Então esse dente de leite e o permanente às vezes afeta. O permanente, às vezes, nasce fora do eixo dele, às vezes, na origem, ele vai sair aqui, ele vai para o lado. Então, às vezes, esse dente cai de leite e não nasce ninguém. Aí você fala, não tem aquele dente? Sim. Às vezes ele está impactado. Cadê o dente? Sim. E tem outra coisa também, Gisele, as agenesias. Que são agenesias? Falta de dente. É um dente que não vai nascer. Acontece isso. Acontece, é muito comum. Vem um pouquinho, às vezes, do hereditário. Eu tenho pacientes que, às vezes, um irmão tem um dentinho, o outro não tem, um tem, outro não tem. Normalmente acontece com o dente lateral, que é esse do lado do nosso central, aí tem o dentinho lateral, ele não nasceu, ele não vai nascer nunca. Quando caiu de leite, ou vai fechar o espaço com o aparelho, ou vai ter que pôr um implante no futuro. E como que a gente sabe que falou assim, olha, caiu e não nasceu? Tem um tempo, falar assim, ó, não vai nascer, e agora? Então, aí tem a idade de 6 a 12 anos, até 13, troca tudo. Se não, passou de 13, não vai nascer mais nada. Não vai nascer mais nada. Então, a criança com 6, 7 anos, no máximo, já tem que procurar o dentista, porque tem um raio-x. A gente já consegue saber se aquele dente existe ou não. E quando o dente de leite é teimoso, que já tá o outro empurrando e ele não sai, ficam os dois ali, tem que arrancar? Porque ele então, já tá nascendo. O que é natural, quando ele tá molinho, ele já vai cair, a avó tira, a professora tira, a enfermeira da escola tira, todo mundo quer tirar e o primeiro. E a linha? A linha, põe na porta, joga a idade.
Pega normal. a linha, amarra. Se ele tá duro e ele não saiu, ou ele ainda não tá na idade certa, né? Tem que esperar até pelo menos 8 anos. Se não saiu, às vezes ele tá impactado por algum problema. Às vezes ele não tem o de baixo estimulando para ele cair. Ele não tem aquele dente embaixo. Tá. Ou às vezes tá não, mas apinhado, quando tem, tudo tá brigando torto. os dois, sabe assim, ele não caiu, fica os dois ali porque tá nascendo tortinho. O permanente que fala? O permanente. O permanente tá torto, tá nascendo torto. E o de leite não saiu, entendeu? Isso não pode atrapalhar também? Pode. Porque Às a vezes linha, nasce um a gente atrás tá do brincando outro, aqui né? da linha, mas é saudável amarrar a linha e puxar? Se ele estiver bem molinho, prestes a cair, não tem problema. Isso daí é uma coisa mais familiar, né? A gente aconselha que vá no dentista. Mas isso acontece muito, é coisa já da casa da avó, né? Da casa da avó. Da casa da avó. Tá, e no começo tá nascendo também os dentes, quando tá nascendo os permanentes, às vezes tá nascendo também tortinho, aí fica nesses 7, 8 anos. Já pode colocar o aparelho, mesmo sem nascer os permanentes? Porque vai até os 12, 13 anos, mais ou menos, não é isso? É o ideal? O que a gente faz quando tá vendo que o dente tá nascendo torto, às vezes tá com uma espessura diferente, não é um dente saudável, o que a gente deve fazer? Então, o importante é ter esse entendimento. A criança está com 6, 7 anos, tem pais que pensam assim: eu não vou levar no dentista porque o dente está tudo em ordem, ele vai trocar mesmo com 12, 13 anos, eu levo depois para pôr o aparelho porque ele é muito criança. Não. A parte ortopédica, que é o crescimento, se vai ter o queixinho para frente, se vai ser bicudinho. Se a mordida, isso, né? se a mordida tá aberta, se a mordida tá cruzada, se o dente tá torto, corrige quando criança. Então, o aparelho móvel, que é a ortopedia, corrige antes. Com quantos anos pode colocar o aparelho? Com 7 anos 7 anos já pode. A partir dos 7 já dá. A criança tem que ter um pouquinho de maturidade, porque você coloca um aparelho numa criança de 7 anos, ela vai para a escola, ela tem que usar esse aparelho por algum momento, algumas horas por dia. Aí o pai tem que cuidar, a professora tem que cuidar, todo mundo cuida por ele, né? Então, assim, 7 para 8 anos é uma idade que a criança tem maturidade. E uma coisa importante, Gisele, é o sexo masculino e feminino. Tem diferenças. Qual a diferença? Tem diferença no crescimento. Por exemplo, chega um casal, uma criança, uma menina com 9 anos e um menino com 12, por exemplo. Aí a mãe fala assim: olha, eu não tenho condições de tratar dos dois agora, eu primeiro vou tratar do menino, que tem 12 anos, está mais velho. A menina ainda está crescendo, eu ponho depois. Não. A prioridade seria a menina, porque a mulher, depois dos 11, 12 anos, que ela tem a menarca, que ela tem a menstruação, ela já vai acabando o crescimento, ela vai ser um paciente quase que adulto. E o homem cresce até os 16, 17, né? Não, o homem não cresce nunca. Não cresce nunca. Tá aqui, ó, vai aqui, ó, tá vendo? Não cresceu, continua lá. Gente, que interessante isso. Isso, então isso é muito importante. Até nisso a mulher é mais evoluída. Que loucura. Isso é da natureza. Você sabia disso, Ângela? Eu também não, que interessante. Ou seja, até no dente, tá vendo? Até na dentição a gente vai mais rápido que o homem. Fica lá, ó. Quinta série eterna. Agora eu tô entendendo tudo, a natureza. É porque a menina com 10, 11 anos já tá acabando esse crescimento. A gente tem pouco tempo de fazer a parte ortopédica, que é usar o aparelho móvel. Tá, quando você fala o aparelho móvel, é o que você pode tirar e ficar colocando. Tirar e pôr, porque ele vai mexer na parte óssea, crescimento. E o aparelho fixo, que é aquele coladinho, ele vai mexer mais na parte dentária. Então pode colocar depois dos 12 anos a qualquer idade. Entendi. O ideal, quando é parte óssea, é que vá até os 12 anos aí. Mas depois não pode, não? Pode, só que tem mais dificuldade. Imagina eu tratar uma menina com 9, 10, 11 anos, uma menina com 14, 15, 16, 17. Ela já tá. Eu tenho a mesma dificuldade de tratar quase que um adulto. Entendi. Então é mais fácil não, né? O ideal é buscar, né, colocar agora o homem, ele antes. não pude levar ele com 8 anos, eu vou levar ele com 12, 13 anos. Com 50 anos você levar e vai estar lá, entendeu? Desenvolvendo. Fala, vamos trocar até o dentinho. Até os 18 ele tá crescendo, então a gente consegue mexer. Então o ideal, a dica que eu passo para os pais e para as mães é que leve a criança no dentista em torno de 6, 7 anos para ver a parte ortodôntica e crescimento. E quando nasce, com 3 anos já pode ir no dentista, ver se tem cárie, se não deixou leite da mamadeira. Então, assim, tem que acompanhar. Eu falo pra minha filha, né? É uma luta, né? Minha filha tem 10 anos. Eu falo, meu Deus, que todo dia a mesma luta. Pietra, você escovou o dente? Pietra, você não escovou o dente, não sei o quê. Mamãe, de manhã eu escovei o dente. Falei, Pietra, mas tem que Sabe como chama minha filha, Gi? Pietra. Pietra. E elas são ruins de escovar dente também? Pietra. E eu fico lá deitada já, Pietra, minha filha vai escovar o dente. Que ideal, né? Que a gente sabe que tem essa dificuldade mesmo. Que ela fala, já escovei. Sim. Porque nem é bebezinho.
Mas tem 10 anos, não tem esse poder de decisão Não é adolescente, também. é criança. É criança, é uma fase que ela acha que ela tá já desenvolvida, que ela já tem as ideias formadas. Sim. Então, assim, o ideal para escovar o dente vai ser 3 vezes ao dia, após as refeições. Qual que é o ideal? O ideal é que não durma sem escovar os dentes. Sempre Isso à daí noite é uma o princípio. regra. Eu falo pra ela, É o principal. Pietra. Não pode dormir, eu sempre brinco com as crianças, é proibido dormir sem escovar o dente, porque fica resto de alimento, Sim. você vai dormir no mínimo de 6 a 8, 10 horas, aquilo fermenta. Então aquelas bactérias que ficam da boca, que já tem as bactérias normais, resto de alimento sem escovação, vai criar tártaro, vai ficar com a gengiva inflamada, vai dar aquele hálito ruim. Sim. Então, é o famoso bafão. O bafão. Então, à noite não tem como não escovar. E os outros dias, você vai escovando após as refeições, espera que ele... tem uma polêmica, né? Eu escovo o dente logo depois que eu me alimento? Por que eu tenho que esperar uma meia horinha para escovar? Isso daí tem não é mito. Isso não só para crianças, é verdade? Para todos. Isso daí não é gente. mito. Tem que esperar meia hora? Meia hora. Por quê? Em torno de meia hora. Para a boca poder equilibrar a saliva, a gente tem o pH, que é o ácido e o básico. Então, depois que a gente alimenta, a gente come, sei lá, toma um suco de limão, come uma coisa mais cítrica, e aí a gente vai desequilibrar toda a flora bucal. Então, o que precisa, depois da alimentação, a saliva nossa, Deus é perfeito, né? Ele faz tudo... Tudo perfeito. Tudo perfeito. Então, ele vai equilibrar o nosso pH da saliva, aí você vem depois e escova os dentes. E, por exemplo, tem gente que eu preciso acordar, a água gelada e escovar o dente. Aí eu entendo que acordei, tô pronta. Tem gente que toma café primeiro, come para depois escovar o dente. Existe um certo errado, não tem? Não é uma regra, não é uma regra. O que acontece é que quando você acaba de acordar, primeiro que vai ter o hálito, né, que todo mundo vai querer, né? O bafão, não tem beijinho, Não tem beijinho. bafão. Tem pessoas que têm ânsia, não conseguem escovar, porque você vai escovar o dente, você tem que escovar a língua, né, E pessoal? muda também o sabor, né, às vezes Muda do o café, sabor. enfim. Então, assim, eu gosto de acordar e já escovar o dente. Parece Aquele que é um gostinho da comando pasta, que eu mando, sabe? aquela coisinha do creme dental, do enxaguante bucal, é gostoso. Tem pessoas que gostam depois. O importante é que faça a escovação. Tá, isso depois tem que esperar meia hora. Tá vendo? Você não pode almoçar e ir lá escovar o dente. É o ideal. Mas tem alguma prejudica? Em que prejudica? Não vai prejudicar se você fizer sempre, porque esse pH da saliva, que eu falo, essa acidez, ela pode prejudicar o seu esmalte do dente. Porque o dente ele é feito de esmalte, que é o órgão mais duro do nosso corpo, é o esmalte. Né? A gente pode pegar fogo aqui, Deus do livre, o dente vai sobrar. Ele vai sobrar aí para a vida toda. Então, ele tem uma textura muito dura, que é o esmalte. Depois ele vem a dentina, que é mais mole, e a parte interna do dente. Então, esse esmalte, ele também vai ser corrosivo, ele vai ser corroído, ele também vai ser desgastado com a nossa saliva, com a escovação. Então, você preserva o seu esmalte. Muito bem. E o pH da saliva. 3 dicas agora para as crianças. Dicas. Eu quero 3 dicas para as crianças que estão trocando, não para as crianças, para os pais, né? Os pais. Que as crianças estão trocando os dentes entre 7 e 12 anos para correr tudo perfeito. E alguns alertas também. 3 aí, vai. Alertas. Procure o dentista, a criança em torno de 2 e 3 anos no máximo. Faz uma consulta para ele conhecer o ambiente, ver como que é o consultório dentário, porque às vezes tem medo, no futuro cria um adulto já com medo e medo do desconhecido, porque e hoje não tem o porquê sem de barulho, ter medo. né? Minha filha gosta de ir ao dentista. Não tem porquê de ter medo, né? Isso era na época antiga, né? 6, 7 anos, observa se o dente não está torto, se não nasce um dentinho atrás do outro, porque isso daí também já pode ser um problema. Se o dente cai e não nasce outro por um bom tempo. Se a criança respira pela boca à noite, se ela é um respirador bucal, ele vai ter problema no crescimento da arcada. Porque se a gente ficar com a boca aberta, ó, você está respirando, entrando muito ar. E quem foi feito para respirar foi o nariz e a boca fechada. Então, quando entra muito ar pela boca, o céu da boca nosso, né, o palato, ele vai moldando. Então, ele fica uma boca muito larga, a pessoa respira assim, ó, aí deforma no crescimento. Então, respiração bucal. Mais uma dica. Mais uma dica muito importante é tomar cuidado com as crianças nas quedas, né, no acidente doméstico, quando criança, porque às vezes bate, não é nada, faz um raio-x, porque a gente tem um histórico, porque às vezes tem adultos, dentro, né? Adultos que têm caninos, que é esse dente à presa, nossa, deitado, e ele fala, nunca nasceu esse dente, doutora, nunca soube que eu tinha, e o dente está lá.
poderia ter laçado, feito uma Entendi. cirurgia quando era criança. Então, raio-x. A criança vai no consultório, por exemplo, chega na minha clínica, ele não tem nada, tá perfeita a dentição, eu peço um raio-x para ter histórico. Tá certo. Porque lá eu já tenho germe, a sua filha, por exemplo, 10 anos. Eu já sei se ela tem ou não o dente do siso, que só vai nascer a partir dos 16. Outro dia a gente Porque fala ele de tá siso, lá o que siso germe. é uma coisa, né? Diz que só tem juízo quando nasce o siso. O seu não nasceu até hoje, tenho certeza que não nasceu o siso, tá vendo? Até hoje não nasceu. Doutora Alessandra Oldani. Oldani, nossa cirurgiã dentista. Coloca a rede social dela, por gentileza, na tela, para vocês acompanharem o trabalho da nossa cirurgiã dentista, falando sobre alerta na troca dos dentes de leite. Dentinho de leite.